Olá, bênção de Deus, que o Senhor Deus esteja sobre a sua vida, mais uma vez, sobre a sua casa, te abençoando. Vamos meditar na palavra do Senhor de uma maneira simples, edificante, de uma maneira em que você irá despertar dentro de você o desejo pela leitura, pelo estudo da palavra de Deus. E aprendendo o simples primeiro, depois você irá crescendo e aprenderá automaticamente as coisas mais difíceis, amém? Então, vamos falar hoje de uma coisa muito importante. Toda a Bíblia é importante, mas vamos aprender hoje sobre hierarquia. Não vou falar de glória para homem, tá, queridos? Não é isso, de honrar homem, nada disso. Mas vamos falar de hierarquia, vamos falar de obediência, desobediência e consequência. Amém? Então, a palavra que nós vamos meditar nesse momento está no livro de Esther. Muita gente já ouviu falar de Esther, né? Uma mulher que se preparou, que se dedicou, que pagou um preço pelo seu povo. Então é facinho achar Esther. Salmo, todo mundo sabe onde fica. Então você abre em Salmo e volta. Passou por Jó, chegou em Esther. Facinho. Se não conseguir, vai no índice da sua Bíblia, olha o número da página e ali você, no índice, você vai aprender a abreviatura, você vai ver qual é a página da sua Bíblia em que está o livro, amém? Então nós vamos ler hoje o livro de Esther, capítulo 1, e nós vamos ler só alguns versículos, mas leia o texto completo para você entender melhor, ok? Não tem Bíblia? Tem um telefone? Tem algum outro meio? Leia assim mesmo. Por que eu aconselho ter uma Bíblia? Para você anotar, para você... Eu gosto de manusear a Bíblia, porque eu tenho mania de escrever tudo. Eu tenho dificuldade de decorar os números. Mas eu sei assim, tá no livro tal, tá na carta de Paulo, tá em Apocalipse, tá nos profetas maiores, profeta menor, nos livros históricos, tá nos livros poéticos. Então, isso aí a gente pode até estudar depois essas divisões da Bíblia, ok? Então, capítulo 1 de Esther, versículo 11 e 12, e depois lá embaixo um pouquinho. Fala assim, aqui vai dizer que o rei Assuero falou dessa maneira: que introduzissem na presença do rei, a rainha Vaste, com uma coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura. Porém, a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Vamos agora no versículo 16. Então disse Memucã na presença do rei dos príncipes: não somente pecou contra o rei, a rainha Vaste, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vaste, porém ela não veio. Olha que texto interessante. Tá um calor aqui, gente. Parece difícil, né? É porque eu li só alguns trechos. Por isso que eu estou dizendo para você. Leia o texto todo. O rei estava aqui comemorando
uma festa. E ele estava já bem alegrinho, porque ele já tinha tomado muito vinho. Então ele queria ali, vamos falar assim, exibir a sua rainha muito bonita, muito formosa, com a sua coroa. Queria apresentá-la, né, para aquele povo, para os príncipes que estavam ali, as pessoas importantes que estavam ali. Porém, o que ela fez? Ela não obedeceu. Ela rejeitou a ordem do rei, não foi com os eunucos, e isso trouxe um escândalo. E ao rejeitar, ao desobedecer uma ordem do rei, ela deu um mau exemplo para todas as outras pessoas. Aqui vai estar dizendo principalmente para as mulheres, esposas dos outros príncipes, porque não era comum a rainha permanecer o tempo todo com o rei. Elas não permaneciam, elas entravam na presença do rei ou no lugar ali do seu trono quando elas eram convocadas. Quando o rei mandava chamar por ela, aí ela deveria se apresentar a ele. Então ela deveria estar sempre pronta para se apresentar na presença do rei. Mas ao ser convocada, ela desobedeceu ao rei, deixando o rei frustrado e decepcionado diante de todas as pessoas importantes daquele lugar. E nós vamos observar que a consequência sobre a rainha Vasti é que ela perdeu a sua honra. Por quê? Trazendo essa palavra para a nossa vida, nós podemos ver que este rei, vamos falar que ele é o nosso Deus Altíssimo. E vamos falar que nós somos príncipes e princesas do Senhor. Porque se nós somos filhos de um rei, nós somos príncipes e princesas. Se o nosso Deus nos chama, ele sendo rei, e nós falamos claramente, não irei, você acha que este rei ficará contente? Quando você chama seu filho e ele diz, mãe, eu não vou, como você reage? Ah, tudo bem, meu filho não quer vir, tadinho, tá bom, ele vem na hora que ele quiser. Não, a gente fica aborrecida, a gente fica brava, a gente corrige. Então, da mesma maneira, quando o Senhor Deus nos chama, sendo Ele o nosso Rei, Ele quer uma resposta positiva da nossa parte. Ele quer que nós possamos dizer o nosso sim, o nosso amém. Ele quer que possamos dizer, eis-me aqui, Senhor. Faça de mim conforme a sua vontade, não conforme a minha vontade. Porque as rainhas tinham um papel muito importante na vida dos reis. Qual era o papel? Elas estavam ali para manter uma postura ao lado dele. Eram, né, mulheres formosas, mulheres bonitas, mulheres que se preparavam para entrar na presença dele. Mulheres que se cuidavam para entrar na presença do rei. Então, elas tinham esse cuidado com a sua beleza, com o seu corpo, com o espiritual. Existia todo esse cuidado. E o papel dela era o quê? Auxiliar nas alianças. Mostrar que um homem, quando tem uma mulher sábia ao lado dele, o povo não diz que por trás de todo homem tem uma grande mulher? Então, porque a Bíblia vai falar que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com suas próprias mãos a derruba. Então, se nós formos como a rainha Vasti e quisermos entrar na presença do rei só quando nós tivermos vontade, pode acontecer do dia em que eu quiser entrar na presença do rei, esse nosso rei que é Deus Todo-Poderoso, nosso rei Jesus, ele pode dizer assim, hoje eu não estou disponível para você. Ah, mas isso não vai acontecer. Isso ainda realmente não irá acontecer. Mas haverá um tempo em que acontecerá. Agora, nós todos, toda a humanidade, mais de 8 bilhões de seres humanos, estamos todos sendo convocados a entrar na presença do Rei. E não é de qualquer maneira.
com as nossas vestes limpas, é banhada, é se preparada, é apresentando uma coroa, apresentando uma postura de alguém que é importante para o rei, importante para o reinado. Então, você que serve ao Senhor, quero te dizer com essa palavra, que por menor que você se sinta, você é importante no seu ministério, você é importante para o reino do Senhor. Porque Paulo nos ensina que nós somos todos membros de um só corpo. E o dedo mindinho pode dizer, por exemplo, para a orelha que não precisa da orelha, que a orelha não pode dizer para o outro que não precisa. Nós todos precisamos uns dos outros. E nós precisamos estar sempre prontos para nos representarmos diante do nosso Rei. Porque quando o Senhor nos chama e nós dizemos não, nós vamos pagar um preço por isso. Ah, mas Deus é vingativo? Não. Deus corrige, como um pai e uma mãe corrigem. Então, Deus também corrige seus filhos. Se nós olharmos para Jonatas, Deus mandou ele fazer o quê? Ir para Nínive, pregar o arrependimento. Ele não queria ir, por quê? Porque ele achava que aquele povo não era merecedor da graça de Deus. Não merecia ouvir o evangelho do arrependimento. Então, o que Deus fez? Uma grande tempestade, uma grande fúria no mar, e ele foi para dentro do ventre da baleia. E depois, ou o peixe, né, interpretação que você tiver, o peixe fez com que? Jogou ele lá em Nínive. Teve consequência? Teve. E ele teve que fazer o que o Senhor fez? Teve que fazer, porque era o propósito para a vida dele. Então, nós temos o livre-arbítrio, mas quando você nasceu com um propósito e você compreende esse propósito, não fuja dele. Porque se você fugir desse propósito, você tem que entender que você terá que estar pronto para viver as consequências dessa fuga. Você tem que estar pronto para suportar as consequências da desobediência. Porque o Senhor, quando nós confessamos os nossos pecados, no mesmo instante o Senhor nos perdoa esse pecado. Mas Ele deixa uma contazinha para a gente pagar. Por quê? Porque tudo que vem muito fácil, vai muito fácil. Então, você tem que dar valor. Às vezes, nós passamos coisas e é por quê? Por causa de pecado. Por uma desobediência, porque eu fiz alguma coisa errada, desobedeci, desonrei minha mãe, meu pai, meu esposo, minha filha, os pastores, os líderes, seja quem for. Deixei de cumprir qualquer ordenança do Senhor. Então, eu vou pagar por aquele erro. É assim na lei do homem, é assim na lei de Deus. Então, o Senhor nos perdoa, mas o pecado sempre deixa uma consequência dele. Então, amados, se você está ouvindo a voz do Senhor te chamando, não faça pirraça. Não faça biquinho. Diga, sim, eu irei, eis-me aqui, Senhor, faça de mim a sua vontade, ainda que não seja a sua vontade. Com o tempo você vai compreender que a vontade de Deus é muito melhor do que a sua e que vale a pena viver o propósito do Senhor. Os propósitos de Deus são inconfundíveis e eles nunca darão errado. Os propósitos de Deus, eles vêm sempre para beneficiar o reino de Deus, mas também para abençoar aquele que será um instrumento para a realização do propósito. Então, você é um instrumento que realiza os propósitos de Deus. Um instrumento na mão do Senhor. Que tipo de propósito? Pregar o evangelho, falar do amor para alguém, escutar alguém que está precisando desabafar, fazer uma campanha de oração com alguém. Então, existem muitas maneiras de você cumprir o seu propósito nessa terra. Ah, mas como que eu sei o meu propósito? Aí você tem que entrar em comunhão com o seu Papai do Céu, com o Espírito Santo, se analisar, observar a sua vida, observar a sua trajetória. O teu corpo dá sinais
Teu espírito te dará sinais, sua mente te dará sinais, Deus te dará sinais. Qual é o seu propósito nessa terra? Se é ouvir as pessoas, se é pregar, se é ir na rua e falar Jesus te ama. Não sei, é tanta coisa que a gente tem que fazer nessa terra, é tanta coisa que a gente precisa, tem tanta alma para ser salva. Eu tenho certeza de que você encontrará o seu propósito. O meu propósito é ser auxiliadora do meu esposo na obra do Senhor. Então eu deixei tudo, vivemos hoje para a obra do Senhor. E vivemos como Paulo falou, sei viver no pouco, sei viver no muito. E não podemos murmurar. Se hoje tem pouco, vamos viver com pouco. Se tiver arroz, feijão, verdura, glória a Deus, está uma delícia, vamos comer arroz, feijão, verdura. Porque tem gente que não tem nem isso. A gente tem roupa, a gente tem sapato, a gente tem um teto, a gente tem tudo que precisa. A palavra do Senhor diz que nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, se você buscar a justiça de Deus, viver essa justiça, viver no propósito de Cristo, você verá também as promessas de Deus se cumprir. Vai ser fácil todo dia? Vai ser alegria todo dia? Não vai ser. Vai ter choro, vai ter tristeza, vai ter levante, vai ter calúnia, vai ter defamação. Muito mais que as coisas boas. Ah, mas então não vale a pena servir a Deus. Vale a pena porque essa terra é passageira. Mas a vida eterna, ela já diz, é eterna. Então tudo nessa terra é momentâneo, é passageiro. A nossa vida é como um sopro que vem e vai embora. Então busque de Deus qual é o seu propósito. Quando você ouvir o chamado de Deus, do Rei, do nosso Rei Jesus, entre na presença dele, o adore, pergunte para ele, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Me use nessa terra. Então que Jesus Cristo possa ministrar no seu coração, que você seja luz na sua casa, no seu ministério, na igreja que você congregar, frequentar, no seu trabalho, seja um testemunho, andando pelas ruas, em todos os lugares que você for, seja um exemplo de Deus e esteja sempre na presença do Rei, porque esse Rei te recompensará de uma forma linda e extraordinária, nos dando a vida eterna, vivendo ao lado desse Deus soberano, desse Deus altíssimo. Não haverá choro, nem dor, não haverá tristeza, nem rancor, não haverá desilusões, não haverá frustrações. Olha que maravilha, gente. Então, vamos respirar fundo, viver um dia de cada vez, um minuto de cada vez. Vamos vivendo essa vida com o propósito de estar na presença do Rei. Não passe nessa terra também sem fazer nada. Deixe o seu legado. O meu legado é fazer com que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo, desejem, amem, sejam loucas pelo Espírito Santo, sejam fiéis a Cristo, fiéis ao seu ministério, sejam gratas acima de tudo. E que o universo que pertence a Deus traga tudo de bom para nós. Mente positiva, coração focado em Deus, ouça e obedeça o chamado do Rei e desfrute de tudo aquilo que alguém que vive perto de um rei pode desfrutar. Esse chamado é para você também. Compartilhe esse vídeo, me segue aí no YouTube, segue também Nina Braga no YouTube e no Instagram. Nós estamos pregando a palavra do Senhor, ministrando a palavra de Deus para essa terra, para aqueles que precisam, para aqueles que querem, que não querem, para onde Deus soprar, é para lá que nós iremos, amém? Então, que a graça de Deus esteja sobre você. O Rei está voltando, Ele está te chamando. Obedeça ao chamado dele e diga: eis-me aqui, Senhor.